Meu povo... General, por favor, mate aqueles plebeus que estão me avaliando durante o meu discurso, por favor. Meu povo... Eu não consigo acreditar nisso, Júnior. Meu povo, que eu achei que me amava, agora está me vaiando durante os meus discursos. É, meu imperador. Talvez eles estejam vaiando o senhor porque você não está fazendo o que eles precisam. Escolas, hospitais, mas sim você está fazendo estátuas que celebram os deuses. E essas estátuas parecem um pouco com alguém que eu conheço. Mas isso é essencial, nós precisamos agradecer aos deuses por tudo que nós temos, não é mesmo? Por falar nisso, general, infelizmente não vai dar para construir as muralhas que você tanto queria, e as guaritas e os campos de treinamento. Quem nunca sonhou em ser um tirano? Um governante com mão de ferro que tem o poder de decidir entre a vida e a morte. Mais a morte do que a vida. Muito provavelmente. Seven Wonders. Avalon, por que você compraria esse jogo? Porque dá pra 7 jogadores. Uma das poucas raridades. Essa é uma das, vamos dizer assim, uma das maiores vantagens, né, do Seven Wonders. Esse jogo, vocês vão perceber que esse jogo ele revolve muito em volta do número 7, né? Então, são 7 cartas em cada mão, tem 7 reinos, 7 um monte de coisas. Uma outra vantagem do jogo é que ele é relativamente curto, né? Se você souber todas as regras dele, você consegue terminar em 30 minutos ou às vezes até menos, né? O Seven Wonders é um jogo que, se você ler o livro de regras, ele pode assustar um pouquinho, mas eu imagino que depois da, sei lá, terceira vez que vocês foram jogar, eu acredito que no início vai ser um tipo de um quebra-cabeça. Foi o que aconteceu com a gente. No início, até pegar as regras direito, você tem que ir apanhando dele no início para você aprender, mas depois ele fica bem fácil. As 3 primeiras vezes que nós jogamos esse jogo, um monte de coisa a gente fez errado, né, que a gente foi ler no manual depois. Se você olhar na parte inferior da carta, vai aparecer aqui, ó, por exemplo, mais 5. Este é para 5 jogadores ou mais, né? Cada carta do baralho, ele tem uma quantidade, ele é para uma quantidade de jogadores, né? Então, quando vocês estiverem preparando o jogo, essa vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer. Uma dica para indicar que você preparou o número de carta certo é que, voltando para o número 7, vai ficar 7 cartas na mão de cada jogador, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é separar 7 cartas para cada jogador, né? Esses jogadores vão decidir quais são qual é a carta que eles vão usar, né? Eles vão selecionar uma carta. Vamos fazer aqui uma simulação. Estamos em 3 jogadores. 3 jogadores, vão ser 3 montinhos como o Felipe fez aqui. O jogador vai pegar do seu montinho, vai verificar as cartas, vai selecionar a que ele vai desejar, vai fechar um monte e passar para o jogador. E vai passar para o jogador que estiver do seu lado. Isso é importante. Outra coisa, vocês vão observar atrás da carta, existe uma ordem correta para as cartas serem passadas de um para o outro, né? Na primeira era,
As cartas vão no sentido horário, na segunda era elas vão no sentido anti-horário e na terceira era vai voltar pro sentido horário. Cada império começa produzindo um tipo de recurso, né? Como funcionam esses recursos? No canto da carta, geralmente na primeira era, essas cartas elas não têm custo, né? Mas quando elas tiver um símbolo no cantinho da carta, esse símbolo significa que este é o custo para você produzir essa carta, né? Os recursos, eles não acabam, eles são infinitos. Então, se você for produzir a oficina, vocês vão colocar a carta embaixo do seu tabuleiro de maravilha e ele vai começar a produzir aqui a roda, né? Que é a ciência, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. No próximo turno, se você escolher outra carta que precise do vidro, como no caso da Alexandria aqui, você vai poder produzir o vidro. As cartas marrons e cinzas são cartas que produzem recursos, né? Se a carta, por exemplo, tiver o tijolo em cima, ela vai começar a produzir tijolo para o seu reino. Para o seu reino. E esse tijolo, obviamente, você vai começar a usar mais para frente em outras construções, né? Uma boa dica é você observar bem o que tem aqui embaixo e obter os recursos que você necessita para fazer as maravilhas posteriormente. Se você pegar recursos errados, depois você vai ter problema em comprar do seu coleguinha e dar pontos ao seu coleguinha. Se a carta tiver os dois símbolos de madeira e de ouro, significa que quando você for produzir uma outra construção, você só pode escolher um dos dois, né? Ou você pode escolher ou a madeira ou o ouro, né? Se você precisar dos dois, aí você vai ter que fazer outra, você vai ter que puxar esse recurso de outro reino ou de outra nação, como você preferir. Caso você precise de um recurso que você não tem e o reino que está do seu lado possui esse recurso, você pode comprar dele. É para isso que servem as moedas. A venda, ela é obrigatória. Você não pode escolher se você vende ou não. Não é que nem no Catan, né? Sim. Você pode escolher vender ou não para o seu colega, né? Isso aqui funciona como um mercado. Você precisa, por exemplo, do tijolo que o seu colega que está com a Babilônia produz, você vai pagar. No entanto, existem algumas cartas que produzem redutores para o custo que você vai comprar o recurso do seu colega, do seu vizinho. No entanto, você precisa prestar atenção. Algumas dessas cartas possuem uma flecha. Flecha para a direita ou para a esquerda. Se a flecha estiver na direita, esse desconto vai valer só para quem está na sua direita. E como esse jogo é um jogo aberto, diferente do Catan, que é jogo fechado, você pode observar a estratégia dos seus coleguinhas, né, para avantajar a sua estratégia, né? Agora, a sua parte favorita, a guerra. Todas as cartas vermelhas são cartas militares, né, que são para o conflito que vai acontecer no fim da era, né? Quando as cartas da mão de todos os jogadores acabam, é o fim da era. Por exemplo, aqui no caso, o fim da era 1 acaba e daí entra os conflitos. Por que todos os reinos entram em guerra em todo fim de era? Porque todo fim de era há um conflito político entre eles, né? Cada um pensa de maneira diferente. Mas é uma tradição isso, entrar em guerra? Na realidade, no Seven Wonders é uma maneira de ganhar pontos, né? Sim, mas eu queria saber qual que é a razão. Por que eles têm que brigar tanto assim? Porque um não gosta do outro, cara. Ainda mais os soldados em guerra matando uns aos outros e lá no fundo o comércio lá trocando madeira. Pois é, mas é justamente por isso. Você é obrigado a vender pro outro, você não quer vender pra aquele cara, agora eu vou foder aquele cara. Vou meter os cavalos em cima dele. Caso você não goste de nenhuma das cartas que tem na sua mão, você pode vender elas por 3 moedas no banco. E a carta
vai para o descarte, que fica no meio da mesa. No caso dos conflitos, cada cidade entra em conflito com a cidade vizinha. E quem tem o maior número de brasões militares ganha esse conflito. No caso, se eu tiver mais brasões que as duas cidades vizinhas minhas, eu vou ganhar 1 ponto na primeira era, 3 pontos na segunda era e 5 pontos na última era. Ou seja, vale a pena guerrear, se você souber guerrear, né? Souber obter vantagens do seu coleguinha ao obter os brasões. A dica é utilizar de compra desses brasões na segunda era. Se você obter bastante brasões na segunda era, você pode pensar em outras coisas na terceira era, no caso. Porque na segunda era são 2 brasões em cada cartinha, que vai te dar bastante vantagem. Na terceira era são 3 brasões. Só que na terceira era, geralmente, cada um já tem uma estratégia mais definida. Se você está definido mais para combate, a segunda era já é mais eficiente. Maravilhas. Então vamos falar das maravilhas. Na parte de baixo do seu tabuleiro vai ter um custo e uma vantagem de fazer a sua maravilha. Caso você escolha fazer a maravilha da sua era, né, você vai pegar uma carta qualquer. Essa carta ela não faz diferença nenhuma, né? Uma dica que às vezes pode ser útil é você pegar uma carta que pode ser útil para o seu vizinho. Por exemplo, você está vendo que o seu vizinho está construindo, fazendo construções científicas. Você pega uma construção científica que você acha que ele vai usar e você vai colocar embaixo do marcador da primeira era. Você não precisa fazer a primeira construção na primeira era, a segunda na segunda era. Não precisa disso. Você pode fazer as 3 na terceira era, considerando que você tem os custos para pagar essa construção. Ciência. Ciência. A ciência é um pouquinho complicado. Ou não? É um pouco. As construções científicas são as construções verdes, ok? Tudo que for verde é científico. E existem 3 tipos de construções diferentes. O compasso, a roda... muito bom. Finalmente nós temos recursos para fazer o general querido. Eu preciso falar com o general. General! Boas notícias, general. Nós temos agora recursos para fazer o campo de treinamento que você queria. Finalmente. Roda e ciência. Verdade. Roda é ciência. E a pedra que a gente escreve nela, existe um nome? Pedra. Sim, pedra. Pedra, velho. Na realidade, os 3 símbolos são importantes. São importantes por quê? Tudo isso vai depender da combinação que você fizer, né? Você vai ver aqui no manual, existe uma combinação diferente para esses símbolos. Ou seja, um símbolo só você vai ganhar 1 ponto. Não vale a pena. Isso a gente já te adianta. 2 símbolos iguais, 4 pontos. 3 símbolos idênticos, 9 pontos. E a partir daí os símbolos vão se multiplicando, mas obviamente é bem mais difícil deles serem feitos. Fora isso, existe mais uma combinação para te dar mais pontos. Cada conjunto de 3 símbolos diferentes vai te dar mais 7 pontos. Ou seja, se você investir bastante em ciência, você vai ganhar bastante pontos. Entretanto, o ruim da ciência é que você vai ter que investir demais, desde a primeira era. Esse é o grande complicado da ciência. Entretanto, a ciência geralmente é o refúgio dos outros jogadores.
Grande parte dos jogadores vai investir em uma outra área. E quem se aproveitar disso, de repente pode somar vários pontos. Guildas. As guildas são da Terceira Era. Apenas na Terceira Era existem as guildas, e elas são as cartas roxas. O que a guilda faz? A guilda é basicamente uma maneira de você se aproveitar do seu vizinho. Sim. Então, por exemplo aqui, Guilda dos Espiões. Para cada carta vermelha que os seus vizinhos tiverem, ela vai te dar 1 ponto. Guilda dos Estrategistas. Para cada derrota que o seu vizinho tiver, menos 1 ponto. Como vocês podem ver, essas guildas elas são extremamente situacionais, ok? Elas dependem de situações. Por exemplo, se o seu colega tiver muitas cartas azuis, você pode usar a Guilda dos Magistrados. Você vai ganhar 1 ponto para cada carta azul que os seus vizinhos tiverem. Então, essas guildas, elas são uma ótima maneira de você tentar virar no jogo quando vocês estiverem na Terceira Era. Você acha que vai perder, às vezes, e por causa da guilda, você acaba ganhando, né? Uma boa dica, no caso das guildas, na hora que você estiver para decidir, é arrumar guildas assim, ó, vários símbolos. Ou seja, cada carta roxa o cara ganha 1 ponto, cada carta cinza 1 ponto, carta marrom 1 ponto. Observar bem se ela tem dos dois lados, se você vai ganhar ponto dos dois lados, é muito importante. E essa daqui das maravilhas também é bem importante. Se os seus jogadores vizinhos tiverem as maravilhas feitas, ela vai te dar muito ponto. Observar outra situação também nas guildas é se você vai poder fazer elas ou não. Não adianta você obter uma muito importante e você não poder montar elas aqui no finalzinho. Aí vem aquela regra que a gente passou para vocês um pouco no início, de obter o material, a matéria-prima. Se você não bater a matéria-prima, agora você se ferra, porque na Terceira Era não tem matéria-prima. Para escolher o império que você vai querer jogar, foram incluídas essas cartas no jogo, né? Obviamente vocês decidem, né? Se vocês querem que seja completamente aleatório usando essas cartas, ou vocês decidem que império vocês querem jogar. E vocês vão perceber que existem 2 lados, o lado A e o lado B. Cada um desses lados é diferente. No entanto, o manual diz que os 2 são iguais. Muda apenas um pouquinho a maneira como você joga. Se você olhar, por exemplo, em a Gizar, existem 4 estágios de maravilha, não são 3 como na maioria. E em Rhodos, em vez de ter 3 ou 4, tem 2 no lado B. No entanto, esses 2, eles são muito mais fortes, eles são mais difíceis de você construir, mas eles são mais fortes, né? E em Gizar, eles são mais fáceis de construir, mas eles dão menos vantagens. Okay? Ou seja, para quem está jogando e é um pouco leigo no início, o lado A é um pouco mais fácil e o lado B geralmente é um pouco mais complicado. Dependendo do que vocês constroem, as próximas construções podem ser gratuitas. Basta você olhar nesse canto aqui da carta e essa área vai indicar uma construção da próxima era que vai ser gratuita se vocês tiverem construído a carta que tem na mão. Se ao lado do custo da construção estiver um selinho com o nome de uma construção, por exemplo, o laboratório e a oficina, significa que se você tiver a oficina, o laboratório vai ser de graça.
ok? Isso é uma coisa muito importante de se lembrar. Te dá uma vantagem bastante grande no jogo. Vamos dar uma realçada na questão de cada carta, o que cada carta faz aí. As cartas marrons são cartas que produzem os recursos, vamos dizer assim, puros, né? Pedra, ouro, madeira e tijolo. As cartas cinzas são cartas que produzem recursos, vamos dizer assim... Mais específicos e especiais para cada reino. Aí. Consumíveis, né? Como o vidro, o papiro e o tecido. Esses recursos, eles são mais úteis para as construções científicas, ok? Apesar de que eles também aparecem nas maravilhas também. É bom você sempre estar antenado nessas questões aí. O roxo são as guildas, que nós vamos falar em detalhes mais para frente. Os verdes são as construções científicas, que nós também vamos falar em detalhes mais para frente. Os vermelhos são as construções militares. Os amarelos são as construções de comércio. Ou elas vão te dar dinheiro, né? Como a carta aqui, ó, que tem o 5, né? 5 de ouro. Se, por exemplo, vamos colocar essa carta aqui, ele vai ter direito a pegar no momento que eu viro a carta 5 moedinhas de ouro. Que elas serão importantes na contagem final dos pontos. Isso é bom sempre acumular uma quantidade boa de ouro. As cartas azuis, elas te dão pontos. Tudo que tiver a coroa de louros, ela te dá pontos. Porque, como você sabe, a coroa de louros é um símbolo de Imperador César. É um símbolo de poder. Tá bem. Quando a terceira era chega no seu fim, é hora de tirar a calculadora, de pegar os seus livros matemáticos e começar a contagem de pontos, né? Como que nós fazemos a contagem de pontos? Não é tão difícil quanto parece, né? A primeira coisa que nós fazemos é, obviamente, não se esquecer do conflito militar, que no final da Terceira Era também temos o conflito militar. Nós começamos a contar os pontos pelo tesouro. Cada 3 moedas de ouro que você tiver vai valer 1 ponto. Se sobrou 1 ou 2 moedas, elas são descartadas, elas não contam mais. Os conflitos militares, como a gente já havia recomendado, na terceira era vale 5 pontos, na segunda era 3 pontos e na primeira era 1 ponto. Isso é bom contar junto com o que você tem nos seus recursos, né, seu ouro. Aí você já tem uma prévia de pontos que você já fez. Sem se esquecer que toda vez que você perde um conflito militar, você tem um redutor de menos 1 ponto de menos 1 de vitória. Depois disso, nós contamos as coroas de louros das maravilhas, né? Você não é obrigado a fazer maravilhas, mas dependendo do seu estilo de jogo, fazer maravilhas vai aí te dar uma grande vantagem sobre os seus oponentes. Logo depois, contam-se as suas estruturas civis. Caso exista coroa de louros em qualquer das suas estruturas civis, elas vão contar como pontos. Caso suas cartas de comércio possuam também coroa de louros, né, indicando vitórias, vocês também vão contar isso. E finalmente nós temos as guildas, né? As guildas, como nós tínhamos explicado, vai te dar pontos de vitória dependendo da situação, né? Algumas guildas vão te dar pontos de vitória dependendo das cartas que você tem. Outras guildas vão te dar pontos pelas cartas que os vizinhos têm. E outras pelas maravilhas, né? Dos seus vizinhos e até mesmo as suas. E por último, as estruturas científicas, né? Que é a cotação de ponto que a gente já havia comentado, né? Que é a tabela, né? Dentro da tabela. Ele vai ter uma tabela mais ou menos complexa, né? Na verdade não é tanto assim, né? A gente faz parecer que é complexa, mas sim, depois que você joga umas 3, 4 vezes, ela acaba ficando mais simplificada. Ávalo, você que é o mestre nesse jogo, como que a gente ganha? Mestre. Como que a gente ganha esse jogo? Detonando seu coleguinha. Não deixando
não deixando recursos que ele precisa. Este jogo, ele é uma combinação de estratégia e observação. Primeiro de tudo, estratégia. Se você optar por uma vitória militar, você precisa se focar apenas nisso. Porque, lembrando bem, se você ganhar os seus conflitos militares em todas as eras, são 5, 6, 7, 8, 9 pontos. São 9 pontos que você ganha, fora os diminutivos que os seus oponentes vão ter. Então, se você quiser uma vitória militar, você precisa se focar só no militar. Se você quiser uma vitória científica, que pode aí dar uma quantidade imensa de pontos, você precisa se focar nas cartas científicas. E, acima de tudo, você precisa observar os seus oponentes, ok? Isso envolve as guildas, como a gente falou no final do jogo, né? Você precisa usar as guildas do seu favor, né? Se o seu oponente está se utilizando do militar, basta você pegar e tem pelo menos 2 guildas militares no jogo, se utilize de uma delas. As maravilhas também te dão pontos de vitória, é importante você observar elas. Os dinheiros também te dão pontos de vitória no final do jogo, então caso você queira optar aí por usar o seu dinheiro para vitória, né? Então tente gastar apenas se for extremamente necessário, né? O Seven Wonders, ele é quase como um jogo de xadrez, né? Você precisa bolar a sua estratégia, usar as suas peças da melhor forma possível e se aproveitar Da falha dos outros. da falha dos outros, se aproveitar da falha dos oponentes. Ou da intuição dos outros fazerem as coisas, né? Então, agora que nós já sabemos jogar Seven Wonders, eu acho que nós já somos capazes aí de nos tornarmos líderes tiranos de um império que vai durar Políticos alguns ricos. milênios. Você tá escutando um barulho? Tá parecendo barulho de